O Brasil está entrando em colapso, pessoal. Vamos ver isso no vídeo de hoje através de civilizações antigas, como a de Roma, ou mais recentes, como a nossa vizinha Venezuela. Antes de tudo, pessoal, eu estou começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo. Sou sozinho aqui com vocês e vou estar me dedicando para trazer o melhor conteúdo. Não recebo isso ainda no momento, não tenho apoio. O apoio que eu te peço é a sua inscrição nesse momento, porque com isso, você se inscrevendo no meu canal vai me motivar a estar produzindo conteúdo para vocês. Não só a inscrição, mas assistir o máximo de tempo, com o objetivo também que você aprenda e absorva o conteúdo aqui. Valeu pela sua inscrição. O que na história mostra que estamos tomando esse caminho? E para começar, nada acontece do nada. O país não está bombando e no dia seguinte ele entra em crise. É aos poucos que o país vai ficando próximo à falência. O primeiro sinal dado, pessoal, é quando a moeda torna-se corrompida. No Império Romano, no declínio, reduziram a quantidade de prata, ou seja, a pureza da moeda, para justamente pagar as contas, ou seja, uma impressão de moeda diferenciada, destruindo o valor dela e também a poupança do povo. No nosso país, vemos que o governo gasta cada vez mais do que arrecada, e o real vale, consequentemente, cada vez menos. O segundo sinal é o fim da propriedade privada. Na nossa vizinha Venezuela, tivemos a desapropriação de fazendas e empresas, destruindo a cadeia produtiva, levando à fome e colapso econômico. As invasões do MST estão novamente voltando. Tem momentos que são sim necessários, outros talvez nem tanto, e há uma complacência ou até apoio das autoridades para tal feito. Há vídeos de pessoas defendendo o fim da propriedade privada, mas vai falar para dividir a moto, o carro, a casa ou a esposa com os outros para ver. Sem tratar aqui a mulher como objeto, é apenas para mostrar a discrepância de você dividir algo seu com a realidade na sua cara. Aparentemente, ter um bem no Brasil tornou-se um risco. Terceiro sinal, uma dívida pública impagável. A França, antes da Revolução, estava com grandes dívidas para sustentar o luxo da corte e gastos militares. De acordo com nossos dados, 80% da arrecadação vai para a dívida pública, o que pode ser um valor manipulável e ser ainda maior. E temos também o aumento aí da máquina pública. Sinal 4 é a polarização, pessoal, fragmentação política, seja a separação do Sul, do Norte, do Nordeste. Temos também divisões na sociedade entre homem e mulher, entre brancos e pretos em um país de mestiços. Cria-se divisões na sociedade. Como mencionado, a democracia é o Deus que falhou. Ela traz muita instabilidade política. O ódio à oposição é melhor do que o futuro do país. Quinto sinal, criação de leis econômicas e intervencionismo. No peronismo da Argentina, o governo buscou controlar os preços à força para equilibrar a inflação. O resultado, produtos sumindo das prateleiras e o mercado negro explodindo, economia desandando. No Brasil, pode ser o começo. Nas entrelinhas, com esses aumentos de impostos exacerbados, leis sem pé e cabeça, ignoram princípios básicos da economia. Sexto sinal, pessoal, infraestrutura e serviços com qualidades cada vez piores. No final da URSS
energia e transporte estavam em frangalhos pela falta de investimento e má gestão estatal, tornando a vida cotidiana um caos, o que leva a itens residenciais estragarem, virando uma bola de neve, o sistema te atrasando. Olhe as ruas, vá na UPA, no SUS, Correios levando para entregar mercadorias cerca de um mês. Custo da energia também, pagamos cerca de 4 vezes mais que no Paraguai e não tem como um país se desenvolver tendo uma energia cara. O SUS pagamos cerca de R$ 1.700 por pessoa por mês para estar utilizando, enquanto políticos, membros do alto escalão público, usam Albert Einstein e Sírio-Libanês. Sétimo sinal: fuga de cérebros e capital. Com a Revolução Cubana, médicos, engenheiros, empresários, qualquer um com recurso ou qualificação, fugiram do país, deixando para trás uma nação sem elite produtiva. Fuga de capital e cérebros tornou-se comum no Brasil. E há uma frase: follow the money, siga o dinheiro. E o dinheiro não está vindo para o Brasil, muito pelo contrário, está saindo daqui. Oitavo sinal: quebra dos poderes. Na Roma, generais e políticos passaram a ignorar o Senado e as tradições. A lei passou a ser vontade do mais forte, levando a um século de guerra civil. Estamos vendo o Congresso sendo ignorado enquanto o STF aprova medidas e passa por cima dos outros poderes. Nono sinal: surge um salvador da pátria. Próximo a um colapso, vai ter uma figura populista que promete soluções fáceis, mágicas para problemas complexos, culpando o inimigo, seja interno ou externo, por todos os problemas do país. No Brasil, na América Latina, busca o pai dos pobres ou o salvador da pátria. O problema sempre é outro, nunca do governo. Décimo sinal é a negação da realidade, apego a ideologias fracassadas. No Império Otomano, região que hoje aproximadamente a Turquia, o Oriente Médio e outras localidades, eles se recusaram à industrialização que ficou em ascensão no Ocidente. Se apegaram a tradições obsoletas que não funcionavam mais e mesmo com o fracasso do socialismo, intervencionismo na nossa cara, o pessoal continua apoiando, talvez seja pelo fato de que agrada o topo e a base da pirâmide. Olhemos a Argentina, a Cuba, a Venezuela. Aqui, até o passado é incerto. Qual a sua opinião sobre o Brasil? Será que realmente somos o país do futuro?